Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje nós vamos continuar aí nossa viagem falando sobre o povo hebreu, israelita, judeu. Nós estamos parados aí na parte onde eles são chamados de israelitas. E hoje nós vamos analisar uma obra monumental construída por esse povo ali na Antiguidade, que é o Templo de Salomão. Mas antes eu já quero pedir para vocês aquela forcinha para o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, então não deixe de curtir aqui o nosso canal, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que a gente postar. Me siga também lá no Instagram, é carlalarissa.ar, que eu espero vocês lá. E tem o nosso site, é carlalarissa.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O site ainda está em construção, gente, mas já tem vários artigos lá falando sobre arquitetura e urbanismo. Bom, esse, gente, é o terceiro vídeo falando aí sobre o povo hebreu, israelita, judeu. Se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhadinha porque tá muito legal. E nós estamos fazendo uma série sobre o povo, indo do povo hebreu até chegar no povo judeu. E se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui no card do primeiro vídeo então que a gente fez, que é ali falando logo no início, que é sobre o povo hebreu. Recapitulando então, nós falamos sobre o primeiro patriarca, que é chamado de Abraão. Abraão, então, ele sai ali da terra de Ur dos Caldeus, vai para a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido a ele e a sua descendência, né? Abraão tem 2 filhos, mas o filho que destaca aqui pra gente é Isaac. Isaac também tem 2 filhos, mas o filho de destaque é Jacó. Jacó, ele tem seu nome alterado de Jacó para Israel. E aí depois, né, com o tempo, eles estavam ali em Canaã, teve uma seca ali na antiguidade, e os filhos de Jacó, né, Jacó com a família dele, tem que ir morar lá no Egito. A gente fala sobre isso mais certinho e mais detalhado no primeiro vídeo. Eles vão para o Egito, lá no Egito eles ficam um tempo, depois eles são escravizados, e aí então eles pedem, né, para retornarem para a terra que Deus havia prometido ao patriarca Abraão, que daria, né, ao seu povo. Então Deus tira eles ali do Egito, eles começam a peregrinar no deserto rumo à terra de Canaã, que era a terra que antes Abraão ficava. Então eles peregrinam por 40 anos no deserto. A edificação que eles têm ali no deserto, né, de moradia, é em tendas, né, cabanas em tendas. Eles também fazem uma espécie de templo, né, que é o santuário. Ele também é chamado de tabernáculo. Ele também é feito como se fosse uma tenda móvel. Tudo é móvel, né, para ser fácil de montar, desmontar e transportar, porque eles estão peregrinando ali no deserto. Só que tudo isso eu falo mais explicadinho no primeiro vídeo, então se você não assistiu, corre lá assistir. E aí, quando o povo chega então em Canaã, né, que foi o vídeo anterior, o segundo vídeo, nós falamos aí como é que eles vão se estabelecerem lá na terra de Canaã, as 12 tribos, como é que elas vão se estabelecerem, e até mesmo, né, a 13ª tribo, que é a tribo de Levi também, como que eles ficam ali na terra de Canaã. A gente falou isso no segundo vídeo. E agora vamos dar uma analisada, então, o que aconteceu com esse povo ali, a forma de governo deles. Então, quando eles chegaram ali na terra de Canaã, né, eles tinham a primeira figura de Josué. Josué morre, aí Deus levanta juízes para ficar governando o povo. Só que quando o povo eles estão ali na terra de Canaã, eles olham os outros povos vizinhos e eles veem que o modelo de governo deles é a monarquia, e isso era muito comum, né, na antiguidade. A monarquia, né, esse modelo de governo. E eles querem também ali para si um rei. Eles tinham uma espécie de juiz, né, só que o juiz ele morria, aí ficava um tempo até levantar outro juiz. Então eles veem, né, esse modelo e eles querem para si um rei, eles pedem um rei. Então é ungido aí, Deus pede para que Samuel unja o primeiro rei de Israel, que é chamado de Saul. Há muitos estudiosos que dizem que os israelitas eles quiseram adotar esse modelo de monarquia porque eles achavam que assim eles estariam uma nação mais forte. Porque o que acontecia? Quando um juiz morria, demorava um tempo até que se levantava outro juiz. Aí nesse meio tempo o povo às vezes acabava se perdendo, não tinha um governo unificado, era meio complicado, eles acabavam sofrendo, eles sofriam ameaças constantes dos povos ali vizinhos, principalmente, né, dos filisteus,
Várias passagens ali na Bíblia relatam guerras, né, disputas do povo israelita com os filisteus. Então eles sofriam muito cada vez que um juiz morria, era mais difícil ainda estar lidando com tudo isso. Então esse modelo de governo, né, de monarquia, eles acreditavam que o povo estaria mais forte dessa forma, né, com esse modelo de governo. Porque hora que eles adotariam, né, a monarquia tem hereditariedade, né, do trono, então a hora que o rei morresse, ele já teria deixado preparado uma outra pessoa para ficar no seu lugar, né, o sucessor, que seria seu filho. Então, eles achavam que assim eles seriam uma nação mais sólida e mais forte e que isso geraria muitos benefícios para eles. Então, tem-se o primeiro rei que foi Saul. Depois de Saul, enquanto Saul ainda era rei, Deus pediu para que Samuel ungisse uma outra pessoa, que era Davi. Davi ainda era jovem, ele estava lá pastoreando no campo as ovelhas de seu pai, que era uma prática muito comum ali do povo israelita, né? Eles terem criação de ovelhas, e ele estava lá pastoreando as ovelhas de seu pai. Samuel chegou para ungir ele como rei, e aí depois, então, né, quando Saul morre, tem-se, né, muitas coisas, mas essa não é exatamente a finalidade do canal. Mas daí Davi ele sobe ao poder e Davi consegue unificar as 12 tribos num único reinado, e tem muitos historiadores, gente, que falam, né, muitos acadêmicos, não só historiadores, mas muitos acadêmicos que falam que Davi foi o melhor rei de Israel. Davi ele foi um homem de guerra, ele teve muitas expedições militares ali, né, na antiguidade, muitas delas com sucesso. Ele fez várias alianças com povos ali vizinhos. Então, ele é considerado o melhor e o maior rei de Israel. Ele também instituiu Jerusalém como a capital das 12 tribos, né? Imagina como se as 12 tribos fossem um país. Aí a capital daquele país, ele instituiu que fosse então Jerusalém. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando os israelitas eles chegam ali em Canaã, eles escolheram Siló, que é uma cidade ali da tribo de Efraim, para que ela fosse a primeira capital deles. E ali naquela cidade eles colocaram o santuário e a Arca da Aliança. Quando a gente fala da Arca da Aliança, é preciso pensar que a Arca da Aliança ela era algo muito importante para o povo, porque ali dentro da Arca da Aliança, né, tava a vara de Arão, tava as tábuas da lei, né, que Deus escreveu os 10 mandamentos. Então ela era algo muito importante para o povo, significava a presença de Deus. Então, a presença da Arca da Aliança num determinado lugar indicaria que aquele lugar era o centro religioso. Então, todo ano as pessoas peregrinavam, né, até chegarem ali, saíam das suas terras e iam até o centro religioso para prestarem louvor, adoração, sacrifícios a Deus. Então Davi, ele vai tirar, né, quando ele assume o trono, ele tira a Arca da Aliança ali de Siló. Então Siló, ela foi a primeira capital das 12 tribos, ela foi o primeiro centro religioso das 12 tribos. Então ele tira a Arca da Aliança ali de Siló e passa para Jerusalém. Ele monta o tabernáculo lá em Jerusalém. Então Jerusalém, ela é instituída a primeira capital, primeira não, gente, desculpa, a segunda capital aí das 12 tribos, e é instituído também o centro religioso das 12 tribos. Então ela passa a ser muito importante, e isso vai perdurar por muito tempo, né? Até hoje, Jerusalém é uma cidade muito importante ali para os israelitas. Para os israelitas, gente, mas agora, né, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, né? Quem mora ali em Israel não é chamado de israelita, é israelense, né? Então, mais para o povo judeu, né, para o povo aí oriundo dos hebreus, Jerusalém é uma cidade muito importante. Ali em Israel, gente, não tinha nenhum templo muito glorioso, né? E quando a gente fala do povo da antiguidade, a gente percebe que aquele povo, as edificações, né, daqueles povos grandiosos, edificações grandiosas, de maior destaque, eram sempre templos, né? A gente falou do povo grego, tinha vários templos, os egípcios tinham vários templos, todos eles monumentais, grandiosos. E aí o povo ali de Israel, eles não tinham um templo, né, para Deus. Tinha o tabernáculo, mas o tabernáculo era algo simples, né? O santuário que tinha ali, que abrigava a Arca da Aliança, era algo simples.
E Davi viu aquilo, falou: nossa, eu moro em palácio e eu sou um mero mortal, pecador, e Deus, que é todo poderoso, é grandioso, Deus não vai ter um lugar para si, não vai ter um templo para si. Então ele nasce no coração dele o desejo de construir um templo, né, uma casa para Deus, um lugar para abrigar a Arca da Aliança e um templo grandioso para Deus, né, que fizesse jus à grandiosidade do Deus que eles serviam, que eles adoravam. Mas Davi, ele era um homem, como eu já disse logo no começo do vídeo, ele foi um homem que fez muitas guerras, né? Um homem militar aí, e ele participou de muitas guerras. Então, por isso, ele tinha muito sangue nas mãos, né? E Deus fala, olha, que por isso ele não iria construir o templo não seria construído no reinado dele. E isso só seria possível no reinado do próximo rei, que seria seu filho, então, Salomão. Davi, então, obedeceu e não construiu o templo, mas ele ajudou, né? Ele reuniu muito ouro, muita prata, bronze, metais preciosos, ele reuniu muito material ali para ajudar na construção do templo, né? Quando o templo fosse construído. Então, muita coisa ali do templo foi Davi que reuniu, né? Foi na época de Davi que foi reunido tudo para ajudar na construção. Passou-se o tempo, Davi morreu, né? Salomão vai assumir o trono e foi no reinado de Salomão então que o templo ele vai ser construído. Muita coisa Davi já tinha juntado, Salomão também ganhou muitas outras coisas e então vai dar início à construção do templo. Muitas pessoas foram utilizadas, né? Muita mão de obra foi utilizada para construir o templo. O templo ele foi feito de forma assim, para ser um templo magnífico, grandioso, suntuoso. Então foi utilizado materiais de primeira ali na construção do templo, madeiras vindas do Líbano, muita coisa vinda do Egito também. Muita coisa preciosa, gente, assim, muita coisa que daria, muita coisa rica da antiguidade foi utilizada ali para a construção do templo. Uma crítica, né, que muitos fazem em relação a isso foi que Salomão ele instituiu impostos muito altos, então, para conseguir angariar fundos para a construção desse templo, e o povo ficou meio descontente com ele. Mas a gente não vai falar sobre isso agora exatamente, vamos falar mais pra frente um pouquinho. E aí, quanto à localização do templo, onde que esse templo ele deveria ficar? Foi pensado o local para construir o templo no Monte Moriá, porque vocês lembram que eu disse que antes mesmo do povo israelita chegar ali na terra de Canaã, quem habitou primeiro aquele lugar foi Abraão. E aí Abraão, né, a Bíblia relata que Abraão ele tem um momento de muita fé, é quando Deus pede para que ele sacrifique seu filho Isaque, para mostrar a fidelidade a Deus. E ele, né, claro, sem titubear, né, com certeza, como pai, ele deveria estar com o coração sangrando, mas ainda assim, sem titubear, ele obedece a Deus e vai até o Monte Moriá para poder sacrificar seu filho Isaque, né? Isaque, da mesma forma, obediente, vai também até o monte. E aí, quando chega lá no monte, né, Deus fala para ele não fazer aquilo, que aquilo era só uma prova de fé, e Deus viu que ele realmente era fiel a Deus, e que não era para sacrificar Isaque, né, que Deus não queria aquilo era só um teste, uma prova de fé. Então, o Monte Moriá, ele tinha um significado muito importante, né, para os descendentes de Abraão, que são os israelitas. Esse monte ele tinha um significado muito importante. Então, o lugar que se pensou em construir o templo foi exatamente no Monte Moriá, e por causa desse episódio aí de Abraão e Isaque. Bom, então vamos dar uma analisada aí na arquitetura do templo. Quando Salomão estava em seu 4º ano de reinado sobre Israel, ele começa a construção do imponente e maravilhoso templo que levaria seu nome. A parte exterior foi feita com pedras brancas dos arredores de Jerusalém. O templo contava com vários materiais das regiões vizinhas, tudo de primeira qualidade. Salomão pediu ao rei do Líbano que vendesse a ele cedros, que é uma árvore nativa das montanhas da região mediterrânea. Sua madeira é nobre, por isso muito usada na construção de palácios e templos. É uma madeira que possui beleza, perfume e força. O rei do Líbano ficou muito feliz com o pedido de Salomão. Ele então enviou madeiras de cedro e cipreste para a construção do templo.
O templo levou 7 anos para ser construído e contou com mais de 100.000 homens trabalhando na sua construção. Ao lado do templo, Salomão edificou seu palácio e ampliou os muros da cidade para que eles abarcassem o templo e também o palácio. O templo tinha um significado muito importante para o povo. Enquanto estavam no jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam diariamente da presença e companhia de Deus, mas eles comeram do fruto proibido e por isso foram expulsos do jardim, ficando longe da presença de Deus. O tabernáculo e também o templo significavam que o homem podia ter acesso à presença de Deus novamente, através da figura do sacerdote, que era quem podia entrar dentro do tabernáculo e também do templo. Isso era uma forma de restaurar a presença de Deus que estava com o homem lá no Éden. A disposição dos itens e dos espaços do templo eram muito parecida com as do tabernáculo. Logo na entrada ficava o altar do sacrifício. Ele possuía 20 côvados de comprimento e largura. Sua altura era de 10 côvados. Ele era feito de pedra e a parte superior de bronze. Ao lado sudeste ficava a pia de bronze, que repousava no lombo de 12 bois. Na antiguidade, os bois representavam a força, e o número 12 representava as 12 tribos de Israel. A água que ficava na pia era derramada em 10 vasos menores, também de bronze, que ficavam dispostos em ambos os lados do templo. Esses vasos tinham uma espécie de rodinha nas pontas. Isso permitia que eles fossem movidos pelo pátio para a limpeza dos sacerdotes. Ao redor dos lados sul, norte e oeste do templo ficava a câmara com 3 andares para armazenamento. A parte interna da câmara era escalonada de modo a criar uma pequena plataforma onde a madeira dos pisos ficavam apoiadas. O acesso à câmara se dava através de uma porta do lado sul do templo, com escadas de madeira para acessar cada um dos andares. Na entrada do templo ficavam 2 enormes pilares de bronze. O capitel dessas imponentes colunas era decorado com desenhos de pétalas de flores de lírio e romãs. As romãs significavam prosperidade por causa das suas sementes. Esse desenho também foi encontrado na bainha da roupa do sumo sacerdote. A porta principal do templo era feita de 2 grandes portas duplas cobertas de ouro, com querubins, palmeiras e flores abertas. Assim como no tabernáculo, a primeira parte do templo recebia o nome de Santo Lugar. Era uma imensa sala medindo 40 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ela era toda revestida de ouro e decorada com desenhos de querubins, palmeiras e flores abertas. Possivelmente toda essa decoração era uma alusão à beleza do Jardim do Éden. O santo lugar era iluminado por 10 grandes menorás, 5 de cada lado da sala. Elas ficavam constantemente acesas. Mas, diferente do tabernáculo, o templo possuía entrada de luz exterior através de estreitas janelas em cada lado da parte superior da sala. Aqui também havia a mesa de pães da proposição. Ela ficava do lado direito da sala. Esses 12 pães eram comidos pelos sacerdotes e substituídos por novos todos os sábados no Shabat. Em frente à porta que dava acesso ao Santo dos Santos ficava o altar do incenso. Ele era bem semelhante ao altar do sacrifício. No entanto, o altar do sacrifício era queimada a carne animal e no altar do incenso era uma doce combinação de fragrâncias. Da mesma forma que no tabernáculo, no lugar santíssimo ou Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. A sala forma um cubo perfeito, sendo 20 côvados de altura, comprimento e largura. As paredes também eram revestidas de ouro e decoradas com querubins, palmeiras e flores abertas. No centro estava a Arca da Aliança. Do seu lado direito e esquerdo se erguiam 2 enormes estátuas em forma de querubins. Ambas eram iguais e possuíam as mesmas medidas, 5 metros de altura.
Elas estendiam suas asas de forma que uma ponta se encontrava no centro e a outra tocava a parede de cada um dos lados do templo. Era uma espécie de guardiã da Arca da Aliança. Elas eram feitas de madeira e revestidas com ouro. No interior do templo inteiro, as paredes eram cobertas com tábuas de cedro e revestidas de ouro, de forma que na parte interior do templo não se via nenhuma pedra. O piso também era todo revestido com ouro. Esse foi o magnífico templo que Salomão ergueu ali na antiguidade. Gente, para fazer esse conteúdo aqui para vocês, né, eu leio muito, pesquiso bastante, né? É claro, minha maior referência foi com certeza a Bíblia, mas eu também fiz muitas pesquisas aí em artigos acadêmicos, né? E eu quero dizer para vocês que muitos acadêmicos negam que o templo ele realmente tenha existido. Eles falam que o templo nunca existiu, que isso foi uma invenção, algo fantasioso e que o templo não existiu. Mas também tem muitos arqueólogos que afirmam categoricamente que sim, o Templo de Salomão ele existiu, ele foi uma obra grandiosa e é nisso que eu acredito. Eu também acredito que o templo realmente existiu e que deve ter sido maravilhoso. E por que então que surge essa dúvida? É porque o templo ele foi completamente destruído. Aconteceram algumas coisas logo após a morte de Salomão e que culminou aí na destruição do templo. E muita coisa também vai acontecer ali com o povo israelita, mas isso é história para uma outra hora, que é então o próximo vídeo. Tá pertinho essa outra hora, é o próximo vídeo. Eu espero vocês então no próximo vídeo, pessoal. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!